Queria trazer aqui um tema, né? A gente estava até ali falando mais em relação à questão do fiscal, as alternativas até mesmo para equilíbrio fiscal, mas eu queria trazer aqui, durante esse encontro do G20, a gente tem ouvido bastante, o próprio Fernando Haddad está aí sugerindo, né, uma introdução de um imposto mínimo global sobre bilionários, grandes corporações, com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais, tentando apoiar de fato também as transições energéticas mais limpas, considerando, né, que muitos especialistas, economistas argumentam que as questões de desigualdade, elas devem ser primordialmente resolvidas por meio de políticas educacionais, aumento de produtividade em âmbito nacional. Como que você avalia, talvez aí, a potencial eficácia de uma medida, de uma proposta como esta? Pois é, Paula, o governo tenta colocar essa questão local, que tem sido discutida ao longo do último ano, o imposto sobre riqueza, no âmbito global, né? E aí o palco do G20 facilita o trabalho do Fernando Haddad nesse sentido. A questão toda é você ter vontade política no mundo para isso acontecer e se esse de fato é o caminho. Eu acho que por conta dessa questão climática, aí o Haddad tem apontado corretamente essa questão climática nas discussões do G20 e deveria ser o foco nos próximos anos da discussão do G20 no final. Como financiar essa questão climática e tipo de imposto você precisaria colocar para justamente combater a questão dos combustíveis fósseis, a questão climática nos próximos anos. Então, toda a estrutura de mercado de carbono, os impostos relacionados ao mercado de carbono, eu acho que no futuro, muito provavelmente, especialmente para países que ainda não têm essa estrutura montada, como é o caso dos Estados Unidos, que vai precisar fazer isso para fazer o seu ajuste fiscal, né? O Vandic estava lembrando do caso americano, na parte fiscal, eles têm um déficit muito grande, não tem como cortar gastos com intensidade nos próximos anos, também não tem como aumentar imposto. Talvez a questão do mercado de carbono seja um caminho para eles ao longo do tempo. Vai ser para a gente também, vai ser para diversos outros países. Então, acho que essa questão de colocar a discussão de imposto por parte do Haddad, do Ministério da Fazenda, eu acho que precisa ser deslocado um pouco. Em vez de ser centrada nessa questão de imposto sobre a riqueza, que tem muitas dúvidas se de fato funciona, se você não consegue criar saídas escapatórias para esse tipo de imposto, você não direcionar para a ideia de você criar impostos mais generalizados na parte de combustíveis fósseis, e aí ajudar a população, os países mais pobres, que essa é uma grande dúvida, né? Os países mais pobres que ainda dependem de combustível fóssil com intensidade, especialmente carvão, como ajudar esses países que têm dificuldade de passar, de fazer a transição, que é uma transição cara. Então, acho que esse deveria ser o caminho, mas, de novo, às vezes essa contaminação da discussão doméstica para o cenário internacional, que eu acho que, nesse caso, não é o caminho a se levar. Eu quero ouvir também a opinião do Vandic. Vandic, entendendo aí também um pouco dessa leitura, dessa proposta colocada aí, né, representado por Haddad nesse G20, existe de fato, você acredita que existiria aí de fato a disposição, por exemplo, destes países mais ricos ali, fazer sacrifícios mais significativos para combater a desigualdade global, mudanças climáticas para outros, né, para outras economias? Ideia natimorta, ideológica, que não vai para frente em nenhum lugar. A França tentou fazer isso, grande parte dos bilionários franceses apareceram na Bélgica no dia seguinte, no Reino Unido e na Suíça. Quer dizer, existe em economia um negócio, vários tratados, que é o problema da ação coletiva. É o mesmo problema que ataca, por exemplo, os incentivos perversos do sujeito quebrar as cotas da OPEP. Todo mundo reduz cota, é aquele incentivo perverso que faz com que um dos membros do cartel não cumpra a sua cota e coloque mais. A mesma coisa acontece nesse ambiente. O mundo inteiro não consegue entrar em acordo nem se existe aquecimento global. Você imagina que nós teríamos um grupo de países, principalmente os países ricos, se juntarem para poder doar dinheiro ou fazer um fundo ou fazer um imposto que incida sobre os bilionários. Outra coisa, os bilionários têm dinheiro de diversas formas e grande parte do dinheiro que os bilionários têm é em forma de ação. O que o Lula e o Haddad não entendem é que o dinheiro do bilionário não fica guardado em espécie dentro do banco. E como ele tem em ação, é muito difícil você conseguir pegar esse dinheiro e produzir taxação. Nós vamos taxar bilionário antes dele realizar o ganho? O ganho é somente um ganho em tese que está realizado dentro de números, dentro de um terminal?
É assim que nós vamos taxar essas pessoas? Outra coisa, são os bilionários, os muito ricos, principalmente esses bilionários empreendedores que o mundo gosta de atacar, que são responsáveis pelo desenvolvimento da mais alta tecnologia nos últimos 40 anos. Essa mais alta tecnologia fez com que o mundo desse um salto de produtividade, né? E esse salto de produtividade, através da inovação, que foi feito através desses investimentos, é uma das razões que o mundo hoje está muito melhor, tem menos gente com fome, tem menos gente que não é imunizada do que há 50, 60, 100 anos atrás. Então a gente pode querer fazer com que esse dinheiro apareça de uma forma mais fácil, que é a ideia do Lula e a ideia do Haddad. É muito fácil você pegar e designar um grupo de pessoas e colocar impostos sobre elas. Só que existem, né, consequências não esperadas, não intencionadas disso. E essas consequências não intencionadas podem reduzir o fluxo de dinheiro para pesquisa, desenvolvimento e novos projetos de inovação. Por exemplo, né, o que foi depositado no OpenAI. Né? Somente o Bill Gates fez doações gigantescas para a empresa, né? E doações não, né? Investimentos, mas como ela era uma sem fins lucrativos, mais ou menos, né? Que ela é e não é, mas houveram doações que podem ser interessantes do ponto de vista de desenvolvimento da mais alta tecnologia. Quer dizer, é muito precária a maneira com que o governo apresenta essa tese. Ela é inócua porque ela não tem uma base econômica, né, no hard economics por trás disso, para mostrar como vai ser feito, quem vai ser feito, vai incidir sobre quem e quando. E, em última instância, como é que nós vamos fazer a imposição dessa taxa, desse imposto, né, de uma maneira que os países que detêm a grande quantidade desses bilionários vão impor a taxa e vão impedir que esses bilionários saiam para outras localidades que têm um incentivo perverso de fazerem um tax holiday, né, uma férias de imposto para esses bilionários. Mas é muito difícil. A conversa tem que ser na linha do que o Sérgio está falando. Né? Nós podemos criar impostos sobre carbono, nós podemos criar uma série de projetos. Eu acho muito mais fácil fazer doações do que impor impostos. Né? Mas é bem por aí que a coisa vai, Paula. Maravilha. Eu quero voltar aqui só para agradecer, me despedir do Sérgio Vale. Sérgio, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Sempre um prazer falar contigo. Obrigado, Paula, Felipe, Vandic. É um prazer também falar com vocês. Até a próxima. Até mais, muito obrigada. Falamos com Sérgio Vale, economista da MB Associados, trazendo aí visões importantes para a gente.